assim. Queres uma fórmula pra amar? Desperta, meu irmão. Sejamos como a natureza, servindo sempre em harmonia. O coração entoando a melodia do mandamento de Jesus. Amai-vos uns aos outros numa eterna sinfonia, espargindo alegria, doando a nossa luz. Boa tarde, queridos irmãos e amigos. Sejam todos bem-vindos a mais um Evangelho no Lar desta tarde. É com muita alegria e com muito amor que recebemos a cada um que está conectado a esse instante. Que a paz do Divino Mestre esteja conosco nesta tarde. E lembrando sempre que você possa reservar o seu recipiente com água para que seja fluidificada ao final. E nesse instante, a gente vai ler uma prece, ou uma mensagem que está contida no livro Vinha de Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Lição 98, a prece recompõe. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Está lá em Atos 4:31. Na construção de simples casas de pedra, há que despender longo esforço para ajustar ambiente próprio, removendo óbices, eliminando asperezas e melhorando a paisagem. Quando não é necessário acertar o solo rugoso, é preciso, muitas vezes, aterrar o chão, formando leito seguro, a base forte. Instrumentos variados movimentam-se metódicos no trabalho renovador. Assim também na esfera de cogitações de ordem espiritual. Na edificação da paz doméstica, na realização dos ideais generosos, no desdobramento de serviços edificantes, urge providenciar recursos ao entendimento geral, com vistas à cooperação, à responsabilidade, ao processo de ação imprescindível. É, sem dúvida, a prece representa a indispensável alavanca renovadora, demovendo obstáculos no terreno duro da incompreensão. A oração é divina voz do Espírito no grande silêncio. Nem sempre se caracteriza por sons articulados na conceituação verbal, mas, invariavelmente, é predicioso poder espiritual, comunicando emoções e pensamentos, imagens e ideias, desfazendo empecilhos, limpando estradas, removendo concepções e melhorando o quadro mental em que nos cabe cumprir a tarefa a que o Pai nos convoca. Muitas vezes, nas lutas do discípulo sincero do Evangelho, a maioria dos afeiçoados não lhe entende os propósitos. Os amigos desertam, os familiares cedem às sombras e à ignorância. Entretanto, basta que ele se refugie no santuário da própria vida, emitindo as energias benéficas do amor e da compreensão, para que se mova na direção de mais alto, o lugar que se demora com os seus. A prece, tecida de inquietações e angústias, não pode distanciar-se dos gritos desordenados de quem prefere a aflição e se entrega à imprudência. Mas a oração, tecida de harmonia e confiança, é força imprimindo direção à bússola da fé viva, recompondo a paisagem que vivemos e traçando rumos novos para a vida superior. Nesse instante, nós chamamos o nosso irmão Kelvin Carrias para proferir a nossa prece inicial. Muito boa tarde, queridos irmãos, sejam todos bem-vindos. Então, nesse momento, vamos nos recolher intimamente, possamos fechar os olhos ou simplesmente baixar a cabeça
para proferirmos a nossa prece inicial. Pai querido e de infinita bondade, obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade bendita que o Senhor nos dá de estarmos aqui reunidos e conectados para mais um Evangelho no Lar. Te pedimos as tuas bênçãos, a tua assistência. Esse Evangelho possa, Senhor, auxiliar todos os irmãos e irmãs que estão conectados conosco e que irão se conectar depois, os lares, familiares e todos aqueles necessitados, Pai. Nos ilumina, Senhor, dai-nos toda assistência, que não haja nenhuma interferência e nenhum empecilho, dai-nos a palavra amiga, dai-nos, Senhor, todo esclarecimento e consolação aos nossos corações sofridos. Pai, obrigado, e te pedimos assim permissão para iniciar o nosso Evangelho no Lar desta tarde. Que assim seja, graças a Deus. Agora, meus irmãos, vamos à leitura do Evangelho. Vamos à leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 27, Pede e obtereis. O tema é a alegria que vem da prece. Vinde, vós que desejais crer, os espíritos celestiais vêm vos socorrer e anunciar sublimes coisas. Deus, meus filhos, abre seus tesouros para vos dar todos os benefícios. Incrédulos, se soubesse quanto bem a fé traz o coração e como leva a alma ao arrependimento e a prece, como são comoventes as palavras que saem da boca no instante da prece. A prece é o orvalho divino que destrói o mais intenso calor das paixões. Filha, primogênita da fé, leva-nos pela senda que conduz a bem. No recolhimento e solidão, encontrai-vos com Deus. Para vós já não há mistérios, porque eles se desvendam. Apóstolos do pensamento, para vós isso é a vida. Vossa alma se desprende da matéria e percorre esses mundos infinitos e etéreos, que os pobres humanos ignoram. Avançai, avançai pelos caminhos da prece, e ouvirei as vozes dos anjos. Que harmonia! Já não são os barulhos confusos e os ruídos estridentes da terra. São as liras dos arcanjos. São as vozes ternas e suaves dos serafins, mais delicadas que as brisas matinais, quando brincam nas folhagens dos bosques. Em que delícias caminhareis! Vossa linguagem jamais poderá definir tamanha felicidade. Tão intensa penetra todos os poros. Tão viva e refrescante é a fonte em que se bebe ao orar. Benignas vozes, extasiantes perfumes que a alma move e aspira, quando se lança nessas esferas desconhecidas e habitadas pela prece. Sem mescla de desejos carnais, todas as aspirações são divinas. E também vós, orai a exemplo do Cristo, conduzido à cruz do Gólgota, ao Calvário. Carregai vossa cruz, e sentirei as doces emoções que passavam na alma dele, embora vergando por um madeiro infamante. Ele ia morrer, mas para viver a vida celestial junto ao seu Pai. São Agostinho, Paris, 1861. Nosso irmão Kelvin vai fazer um comentário sobre a nossa leitura do dia de hoje. Meus irmãos, e dessa leitura a gente pode refletir o quanto que importante é a prece, a oração em nossas vidas. Então, tal, em todo o Evangelho segundo o Espiritismo, como em todas as obras que são espíritas e também de outros irmãos de outro culto, nos fala sobre a prática da prece, da oração, orar. E orar, meus irmãos, é igualmente como vem da sua palavra primordial, orare, significa falar, conversar, dialogar. Então não há mistério, meus irmãos, em falar que eu vou orar a Deus, ou seja, eu vou conversar com Deus. É um momento em que eu tenho que me conectar mentalmente com os meus sentimentos ao nosso Pai, ao nosso Criador, ou ao santo em que eu possa cultuar
mas é um momento em que eu possa entrar em conexão, eu possa elevar então o meu pensamento. E não existe uma fórmula mágica, não existe uma quantidade de palavras que deve ser dita ou repetida, e sim a maneira de sentimento, de sinceridade, de se conectar com Deus, de conversar, de expor as angústias, as mazelas, as dúvidas, as enfermidades, os sofrimentos, os erros, de pedir conselhos, pedir assistência, força para resistir a tentações, às vicissitudes e também coragem para prosseguir a jornada. É esse entendimento que a espiritualidade amiga faz um apelo até hoje em dia para cada um de nós, para praticarmos, exercitarmos a oração em nossos dias a dias, e bem pouco fazem isso. E muitos do que fazem, ainda fazem de uma maneira maquinal, repetindo palavras, sem fazer uma reflexão, sem raciocinar as palavras que falam. Muitos oram, mas desviando o sentido, a sua concentração, oram olhando uma televisão, fazem uma prece, olhando a roupa de quem está, se for numa reunião, se for em algum culto em que eu possa estar. Não é essa a oração que é pedida aos nossos corações, meus irmãos. É uma oração em que eu me concentro, em que eu foco o meu pensamento, os meus sentimentos e elevo ao Criador, a Jesus, a Maria, Mãe Santíssima, aos Espíritos amigos. É esse perfil de oração que deve fazer parte de nossa vida, meus irmãos. Não basta eu repetir, passar horas e horas repetindo uma oração, falando uma palavra, uma frase. Se o meu coração, se os meus sentimentos, se os meus pensamentos não estão conectados, naquele momento não há uma comunhão, um intercâmbio, pois de nada vai valer. Por isso que muitos afirmam, eu não vou orar porque não dá resultado. Outros não creem na capacidade de receber um benefício através da oração. Mas será se estamos orando da maneira correta? Porque independe realmente do lugar, do horário e da posição que eu possa estar. Posso estar em pé, deitado, com a luz apagada, a luz acesa, ou com a música de fundo ou não. Posso estar ajoelhado, com os olhos fechados ou simplesmente com a cabeça baixa. Pode ser pela manhã, tarde ou à noite, não importa. A recomendação que a espiritualidade amiga nos traz é que eu esteja com sinceridade, me entregando naquele momento, nem que seja 30 segundos do meu dia, mas que aqueles 30 segundos sejam de concentração, de elevação, uma conexão com o nosso Pai e conversar, como se estivesse conversando com um amigo, confidente, porque é esse o propósito da prece, da oração, de orar a Deus, é de ser confidente, pois Deus é nosso Pai. E como um Pai, Ele quer que a gente possa ir ao seu encontro no momento de uma dificuldade, no momento de uma tribulação. Eu não tenho que encarar Deus como um senhor dos exércitos, como um rei tirano, não. Eu tenho que compreendê-lo como meu Pai, que o é. E assim como um pai que eu tenho a confiança, eu vou expor o que me angustia, eu vou expor aquilo que me aflige, a dúvida que me atormenta, a enfermidade que me tira o sossego. E ali eu irei conversar, tendo a certeza, a fé, a confiança que estarei sendo ouvido. É provado, meus irmãos, cientificamente, que a pessoa, o indivíduo que ora, que reserva alguns minutos do seu dia, se conecta com Deus, do cérebro é emanado substâncias que vai para o corpo. Isso cientificamente, podemos pesquisar. E essas substâncias traz um bem-estar mental, espiritual e até mesmo físico. Porque naquele momento, a minha mente, se conectando com Deus, com aquela fé, com aquela confiança, aquela certeza, ela começa a se tranquilizar. E aí eu começo a ter um estado mais positivo, de espírito, de harmonia. Então, quem faz uma prece, meus irmãos, quem ora, tem uma qualidade de vida melhor.
Por isso a espiritualidade amiga nos fala: felizes aqueles que rezam, aqueles que fazem uma prece, uma oração, é uma aventura. O Espiritismo nos fala que ao momento de orar, de elevar o pensamento a Deus, cria-se um campo de energia ao nosso entorno, que nos protege, afastando as energias negativas, afastando as influências negativas que perturbam o nosso pensamento, o nosso estado emocional, o nosso estado físico. É uma terapia, meus irmãos. A prece deve ser encarada como uma bem-aventurança, como algo benéfico, pois o é. Então, aquele que ora já é comprovado cientificamente e religiosamente o bem-estar que nos acontece. Então, quem ora, ele tem uma qualidade de vida melhor, ele tem uma saúde mental a mais, física também, emocional, espiritual, estresses se acabam, enxaquecas, dores de cabeça desaparecem, porque só é o acúmulo de cargas negativas que acontece. Pessoas que são muito sonolentas, muito ociosas, eu não falo ociosidade da preguiça, da falta de vontade de trabalhar, mas é uma carga que está negativamente ali em torno de nós, porque o dia a dia é muito corrido, é muito estresse, é muita dificuldade, é muito problema, são situações conflitantes, que há dias e dias que passam, se amontoam. E como então se aliviar? Já procurei psicólogo, já procurei médico, já fiz terapias e não está funcionando. Então é só o acúmulo mental, acúmulo de pensamentos, o foco, que causam a obsessão, mas também causam transtornos que vêm de nós próprios. Porque nem tudo é uma espiritualidade ainda ligado ao mal que nos atormenta. É também o nosso comportamento. E nós sabemos, meus irmãos, que o nosso pensamento é tudo em nossa vida. Meu estado mental diz muito sobre mim. Então, o momento em que eu faço uma prece bem sentida, confiando a Deus, num Pai amigo que me ouve e vai me ajudar, porque vai, mais cedo ou mais tarde, aquilo em que eu estou desejando e precisando, eu irei alcançar. Mas não no sentido fútil, meus irmãos. Não vamos achar que agora eu tenho que orar para me ganhar na loteria. Eu tenho que orar para aquela dificuldade ir embora sem meu esforço. Não, a oração é para o alívio, para a tranquilidade, para o refazimento das energias psíquicas, espirituais e físicas, mas para continuar a nossa batalha, o nosso rojão. É um momento de alívio e de reabastecimento das nossas energias. E a espiritualidade, amigo, nos adverte. Como poucos sabem orar, porque ao elevar o pensamento a Deus, dizem: Senhor, afasta esse problema de mim, eu não quero esse problema na minha vida. Senhor, que fulano saia da minha vida, eu não quero ele perto de mim. Senhor, que eu ganhe muito dinheiro para me ser rico, para me ter uma vida boa, uma casa boa, uma condição financeira boa. Não é que não seja bom, meus irmãos, a gente ter uma qualidade de vida melhor financeiramente, mas nós devemos entender que estamos na Terra para uma renovação moral e espiritual, porque os bens materiais são transitórios. O que é eterno em nossa vida são as nossas qualidades, as nossas virtudes, que são inerentes ao espírito. E isso, o alcance dessa paz, dessa harmonia, dessa tranquilidade, vem pelo meu comportamento mental, pelos pensamentos em que eu estou emitindo. Então, o momento em que eu oro faz com que os meus pensamentos sejam melhorados, iluminados. Por isso que o Evangelho nos fala: feliz aquele que ora. Porque, meus irmãos, acende uma luz sublime em torno da gente, em nossa casa, no nosso trabalho, na nossa vida íntima, conjugal, profissional. Por isso que é pedido, hoje em dia, a espiritualidade amiga apela, faz um apelo muito grande. Oremos, meus irmãos, mas uma verdadeira oração sincera, não palavras repetidas, que eu nem lembro o que eu disse. Por ter acabado de falar, não lembro mais. Não é essa prece que deve ser dita, mas uma prece sincera,
E hoje, meus irmãos, não podemos alegar ignorância. Eu não sei fazer um Pai Nosso. Eu não sei orar. Muitos de nós, a grande maioria de nós, temos acesso à internet, a livros, a mensagens. Um evangelho como esse, que estamos aqui refletindo sobre esse tema, também é uma oportunidade de esclarecimento, de entender que com as minhas palavras, com os meus sentimentos, é a prece. Temos histórias na doutrina espírita de uma situação em que estavam em uma reunião espírita e que estavam querendo encontrar alguém para fazer uma prece. E uma criança de menor de 10 anos, pouco mais de 8, disse: eu quero fazer uma prece. Todo mundo se calou para ouvir. Essa criança falou: eu quero fazer minha prece, eu quero fazer uma prece, deixa eu fazer essa prece. E aí todos ali, vendo a meiguice daquela criança, a sinceridade, disse: pois faça sua prece. E ela disse: Papai do céu, eu te amo muito. É uma prece. Foi o sentimento daquela criança elevada. Então, lembremos que Jesus nos diz que devemos nos assemelhar a uma criança, pois é a sinceridade da criança que devemos ter em nossos corações. É esse o entendimento, meus irmãos, e na prece também. Vamos ser como uma criança diante ao Pai, em que estamos necessitados do seu carinho, do seu afeto, dos seus conselhos, do seu amor. Mas para isso eu devo ir ao Pai. Eu não posso simplesmente exigir que Deus me dê tudo, que Deus faça tudo em minha vida. Não, eu tenho que ter as responsabilidades das minhas ações. Deus já é tão bom e generoso de ter nos dado a oportunidade de estarmos nessa terra, meus irmãos, para pagar pelos nossos erros. Agradecemos a Ele. O Espiritismo nos esclarece que na oração deve ser compreendido o quê? A adoração a Deus, o pedido e o agradecimento. Porque só o fato de Deus ser tão generoso e bom por nós, já devemos já enaltecê-lo. Então, que Pai nosso que estás no céu, seja feita a tua vontade. É adorá-lo, enaltecê-lo e pedir, vamos pedir sim, mas com sinceridade, com amor, com meiguice, com ternura e agradecer acima de tudo, pois assim seremos sempre felizes, teremos paz. É essa aventura que o Espiritismo, nesse momento, nos chama a refletir. Então vamos fazer essa reflexão, meus irmãos. Como está o nosso hábito da prece? Eu estou fazendo minhas preces diariamente? Eu estou realmente tendo o hábito da prece correta? Ou seja, com sinceridade? Ou eu simplesmente estou falando palavras repetidas, que todo dia as mesmas palavras, sem o entendimento e sem uma reflexão? Não, meus irmãos. Vamos então compreender e parar, dar um stop. Se eu estou tendo esse perfil de uma prece repetida, sem raciocínio, sem reflexão, vamos parar. Vamos procurar elevar o pensamento a Deus e fazer de uma maneira mais sentida. Eu não sei, eu tenho o Evangelho segundo o Espiritismo, leia a coletânea de preces ao final, no capítulo 28. Bote na internet, um vídeo no YouTube, uma prece, que aí a gente vai repetindo aquilo que está sendo dito e refletindo no nosso dia a dia, na nossa vivência, aquilo que estamos passando. E aí vamos aprender. Temos uma religião, vamos então para a nossa religião e vamos orar ali como está sendo proferido e vamos aprender também. É essa conduta que a gente tem que ter, meus irmãos. Refletimos com muito carinho, pois é necessário, é para já, é para hoje essa ação, para o nosso bem e para a nossa aventura. Então, meus irmãos, que possamos refletir com amor e carinho esses ensinamentos. Vamos agora à nossa prece de encerramento. Bom, meus irmãos, nesse instante a gente vai proferir a nossa prece de encerramento. Então, que nesse instante possamos reservar esses minutos para a nossa concentração, para a nossa ligação com Deus, sabendo sempre que Deus está em toda parte
E Ele está aqui nesse instante, está entre nós. Que possamos então, com muito amor, com muita confiança no poder divino, elevar o nosso pensamento a Deus, ao nosso amado Senhor Jesus Cristo e ao coração piedoso da nossa Mãe Santíssima. Senhor, nesse instante estamos aqui, diante de Ti, a Te agradecer. Obrigado, Senhor, pelo Teu coração generoso, pelo esse sentimento de Pai que Tu tem por cada um de nós. Obrigada por tudo que nos dá, por tudo, Senhor, que Tu nos alimenta e nos protege no dia a dia. Muito obrigada. E Te pedimos, Senhor, que Teu coração generoso também possa se estender aos nossos irmãos que têm menos que nós, que nesse instante estão sem um pão, sem um teto e sem a saúde. Aqueles que estão aflitos, Senhor, ou preocupados com alguma questão. Tende misericórdia desses nossos irmãos, que Tu possa levar, Senhor, o reconforto, o alimento e o teto, que eles possam ser encorajados a prosseguir com coragem, com humildade as suas vidas. Ampara aqueles, Senhor, que pensam que saindo da vida resolverão as suas questões. Tende misericórdia desses nossos irmãos que estão enfraquecidos em sua fé. O Teu coração de Pai possa, Senhor, sustentar suas forças e possa dar a confiança de vencer essas dificuldades. Abençoa, Senhor, os nossos lares, a nossa família, que eles também possam, Senhor, receber a assistência dessa prece, que principalmente aqueles que se encontram enfermos ou em alguma dificuldade possam receber do nosso coração toda alegria, todo o sentimento de paz, que possam recuperar sua saúde, recuperar o seu equilíbrio. Abençoa nós que aqui nos encontramos, cada um de nós que está ouvindo esta prece, que possamos ter a coragem sempre, Senhor, de erguer os nossos pensamentos até Ti e proferir uma prece no nosso dia a dia. Fortaleça a nossa fé, a nossa saúde física e espiritual, que possamos sempre amar o próximo e perdoar aqueles que nos ofendem. Dai-nos a paz e sempre nos guia, Senhor. Que assim seja, graças a Deus. Meus irmãos, que a gente continue nessa vibração, pois agora é o momento do passe. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo.
a túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada. Ao anoitecer em Cafarnaum, a casa de Pedro tão simples, casinha comum, se enchia de paz, repleta de luz, ouvindo as palavras eternas do Mestre Jesus. Vou me imaginar sentado ali, entre João, Pedro, Tiago, André e Levi, na beira do lago de Genezaré, lançando na alma para sempre sementes de fé. E eu tão criança ainda, naquele lugar, quem sabe Jesus me levasse para passear no quintal da casa de Pedro, à luz do luar, sentindo a brisa da noite, o perfume do mar. Dissesse pra mim, já é hora de você voltar. A gente se encontra de novo no seu evangelho no lar. A gente
se encontrar de novo no seu Evangelho, no lar.